Bom, eu acho que aqui sobre base de desenho teórica já deu. Eu vou desligar as camadas aqui e falar um pouquinho sobre luz e sombra. Eu sei que muito do que eu estou falando as pessoas já sabem, mas é porque eu acho importante arrematar isso primeiro, porque mais para frente vai ficando muito complicado. E aí, se não souber isso aqui bem na ponta da língua, fica muito mais difícil do que precisa ficar. Isso aqui é padrão, acho que todo mundo conhece, né? Tipo, tem a bolinha, tem uma fonte de luz que funciona aqui a priori em linha reta. Eu vou deixar isso aqui no modo multiply que escurece para eu conseguir pintar por baixo. Ótimo. Aqui vai estar escuro. Aqui é a área de sombra estrito senso, né? Aqui é a área de sombra. Aqui é a área que a luz não chega. Aí tem a sombra projetada aqui. Legal. Dentro dessa área de luz tem uma variação, né? Porque esses planos aqui eles estão apontados meio que para fora. E esse plano aqui está apontado diretamente para a fonte. Então aqui vai ficar muito mais claro do que aqui. E parte da luz que vem dessa lâmpada, ela bate no chão e volta para cá, para cá. Então aqui vai estar um pouquinho mais claro. Show. E aqui é uma área que está tão ruim de luz, né? Ela está no meio de uma da curva da bola e do outro lado já é o chão. Recebe tão pouca luz que fica escuro, que é a tal da oclusão. Beleza. Agora, peraí, deixa eu faltar mais um ainda, que é o queridinho de muita gente. Eu gosto muito dele, que é o tal do highlight. Peraí. Ótimo. Highlight. Que é essa bolinha branca, né, que fica no desenho. Porque ela é... Na verdade, ela é um efeito óptico, né? Tipo, o seu olho... É o momento em que a luz bate 90 graus com o seu olho. Aí gera esse querido aqui, que é tão amado aí por muita gente. Tipo, você vai fazer um desenho, você nem terminou de desenhar nada e já vai lá e bota o branco do olho, assim, porque é muito maneiro botar o branco do olho. Tipo, é muito foda. Eu também gosto muito dele. Enfim, eu fiz com formas secas, né? Eu não fiz a transição entre as formas porque eu acho que é mais fácil entender algumas coisas dessa forma antes de partir para as transições. Então vamos lá. Observando isso aqui que eu acabei de fazer, deixa eu pegar uma cor que apareça. Esse lado daqui inteiro é a zona da sombra. Então todos os valores tonais, né, todos esses tons de cinza, em conjunto eles são mais escuros do que todos os tons que estão aqui na área de luz. Então assim, os tons que não tem nenhum tom repetido na área de luz que esteja na área da sombra. Isso é importante porque quando bate o olho da pessoa, tem que ser muito claro essa divisão de luz e sombra. E o nível de contraste entre esse grande formato escuro e entre esse grande formato claro é maior do que os contrastes dentro das formas. Isso também é importante. Porque, ó, repara que... Vou até pegar aqui a parede para ficar mais explícito. O quanto que essa bolinha daqui, ó, anda. Quando ela está aqui até quando ela está aqui, ó. Ela anda essa distância. Agora, olha o quanto que ela anda daqui até aqui, ó. Peraí, daqui até aqui. Tipo, ela anda uma distância parecida. Mas tá vendo que desse lado aqui é sombra, desse lado aqui é luz nesse desenho? Tipo, se eu tivesse a sombra dessa cor e botasse a luz dessa cor, não ia dar contraste. Tem que botar alguma cor distante. E as variações dentro da luz tem que ser mais sutis do que a variação entre a luz e a sombra.
Entendeu? Tipo, eu tenho que deixar as cores que estão dentro do formato da luz meio perto. Perto porque aqui como eu trabalho muito no digital e aqui a gente tem esse negócio de cor, elas geralmente estão perto, né? Porque aqui elas estão em lugares e tal. Mas na vida real elas também estariam perto. Mas teria porque você mistura menos cores entre elas. Enfim. Mas assim, tá vendo como elas estão perto? Os tons de cinza aqui são parecidos, tá vendo? E os tons de cinza claro também são parecidos. Isso é importante, porque a divisão entre luz e sombra tem que ser maior do que as cores dentro da luz e dentro da sombra, a priori. Óbvio que em alguns desenhos isso não é uma regra, né? Pode ser que em algum momento isso mude, mas no geral isso aqui é bem utilizado. E aqui todo mundo dá par, né? Tipo, eu estou usando dois valores aqui para modelar a luz, um valor, valor tonal é tom de cinza, um valor aqui para esse highlight, um valor para sombra, um valor para sombra refletida e um valor de oclusão. Beleza. Importante ter isso em mente, porque quando a gente faz o degradê, às vezes parece que é uma transição o tempo todo e a gente acaba não percebendo essas relações hierárquicas entre essas cores e isso é muito importante. Beleza. Sabendo disso, a gente pode tentar aplicar esses conhecimentos em formas geométricas que a gente já construiu. Deixa eu ver se eu tenho. O IP eu já apaguei, né? Tá. Vamos tentar no quatro braços. A gente pode tentar imaginar uma fonte de luz para esses quatro braços aqui. Aqui. Então ele vai estar iluminando quatro braços nessa direção. Eu vou tentar usar essa lógica que a gente utilizou e esses valores aqui do lado para poder tornar isso possível. Esse aqui é meu valor de sombra. Deixa eu deixar ele um pouquinho mais claro. Está muito escuro. Esse aqui é meu valor de luz. Tá bom. Aqui, olha aqui, ó, a diferença. Luz, sombra. Tá vendo? É bem diferente. Isso vai ajudar bastante nesse momento. Você não precisa desse contraste o tempo todo, tá? Vou só realçando que dentro da luz tem um nível de contraste menor do que entre a luz e a sombra. Isso é importante. Lembra que eu falei que entender que são formas básicas importa na hora de iluminar? Isso vai ser muito posto à prova agora. Porque, ó, isso aqui eu vou fazer primeiro aqui a luz. Agora fazer a sombra. Vou fazer pra cá, então aqui vai estar escuro. Aqui vai estar escuro, aqui vai estar escuro. Beleza. Agora que a gente já tem um formato de luz e um formato de sombra aqui mais ou menos bem definido, a gente já pode começar a trabalhar dentro de cada um desses. E lembrando que assim, só faz sentido você pensar em luz e sombra se você souber de onde a luz está vindo, porque você tem que usar isso para calcular onde as sombras vão estar. Então é importante inserir uma fonte de luz. Se você não quiser desenhar ela, você não precisa. Você pode tipo, só imaginar. Mas é importante que esteja claro na sua cabeça onde que esse negócio tá.
Eu vou tentar trabalhar primeiro um pouquinho nessa área de sombra. Talvez colocando já umas oclusões, que eu acho que já vai dar um tchan legal. As oclusões são as áreas onde tem muita coisa perto e aí fica meio escuro, sabe? Conexão de várias coisas juntas. Tipo aqui, a cabeça conectando numa outra parte. Aqui provavelmente teria uma oclusão. A luz refletida é a que vem do que está externo a esse desenho. Vou imaginar que tem alguma outra superfície aqui. Então os planos voltados mais para baixo, né? Eles estariam pegando um pouco dessa luz refletida. A perna, então, estaria pegando bastante, né? Que ela está bem para baixo. Muito para cima, eu não sei se ia chegar tanta luz. Eu acho que não. Tá muito longe. Beleza, eu acho que dá para inserir mais um valor um pouco mais escuro dentro dessa área de luz aqui. Tem algumas áreas que me parecem pouco corretas. Beleza, a gente já definiu aqui luz, sombra, né, oclusão e a luz refletida que está embaixo. Nesse momento ainda só com valor, estamos trabalhando só a iluminação. Tem um pincel aqui que ele parece com esfuminho, né? O tradicional. Ah, isso aqui eu não estou usando nenhum modo de ajuste, tá? Eu estou só selecionando a cor e pintando, tipo, é bem de boa. Não tô achando o pincel agora, perdi. Meu Deus, foi embora. E nem se despediu de mim. Nossa, eu realmente perdi o pincel. Vou tentar usar esse outro aqui, ver se ajuda. Não é ajuda.
Tá vendo como ele não parece 100% correto, mas algumas áreas dele já parecem meio 3D? Isso aqui que é o efeito que a gente quer. E se ele não estiver funcionando corretamente, a gente pode mudar até funcionar assim. Eu acho que aqui valeria a pena, talvez... deixa eu ver. Talvez ter mais cor na luz. Eu acho que tem algumas áreas de luz que estão muito apagadinhas. Tem algumas áreas também que não estão bem definidas, né? Tipo essa parte aqui de baixo do abdômen dele. Eu acho que agora tá ok. A ideia era passar muito essa sensação de tentar iluminar coisas, sabe? Agora que a gente já iluminou de um lado, a gente pode iluminar de outro lado, né? Não tem problema. Deixa eu imaginar outra fonte de luz aqui que também seja legal. Pode ser aqui também. Pode ser até uma fonte menor, talvez, dessa vez. Uma fonte mais restrita. Posso botar ela de baixo pra cima. Tipo, desse lado de cá, assim. Pra saber aonde que a luz está batendo, eu acho que é muito de tentar imaginar o mais simplificado possível, sabe? Tipo, isso aqui ainda, em essência, é uma caixa com algumas entraves a mais, sabe? Então tem lados mais ou menos certos, tem planos mais ou menos certos. E também vem muito de estudar figura humana, né? Quando a gente copia muito corpo de pessoas, a gente acaba decorando mais ou menos aonde que a luz costuma pegar. Tipo, nesse braço dele aqui, ele tá se comportando um pouco mais como um braço do que como dois cilindros, porque eu tô lembrando de como eu iluminei das vezes que eu precisei fazer isso. Esse exercício aqui é muito bom, porque como muitas das vezes a gente vai precisar criar imagens, né? Saber como a luz funciona e como iluminar as coisas é, pô, absurdamente útil. E entra naquele mesmo tópico, né? Nem sempre vai ter uma referência de uma coisa parecida com o que a gente quer, iluminada do jeito que a gente quer, sabe? E desse ponto aqui, eu já acho que começa a fazer muita diferença o lance de ter formas, tipo assim, de você saber desenhar com formas
que você lembre, que você entenda. Porque eu só consigo saber aonde que a luz bate porque eu sei o formato das coisas, a forma das coisas. Sem isso, não tem como você adivinhar, sabe? Tipo, aonde que a luz vai bater. Eu tô tentando imaginar uma fonte secundária no lugar oposto, onde talvez aquela primeira tava, sabe? Só que uma luz mais fraca. Eu acho que é super válido nesse caso aqui dar uma escurecida nessa divisão de luz e sombra aqui. É importante também imaginar projeções, né? Tipo, do mesmo jeito que na bolinha tem a luz projetada, né? Que é a sombra projetada, perdão, que é essa parte daqui. Numa luz nesse ângulo, eu acho que essa perna aqui ia projetar um pouco aqui, ó. Então deixa eu tentar imaginar isso operando, né? Isso já funcionando. Talvez aqui pegasse luz. Tipo, eu acho que aqui pegaria luz. Talvez aqui, não, aqui acho que não. A sombra ia bater bem assim, ó. Talvez embaixo tivesse um espacinho. E como isso aqui é um cilindro,